Fala pessoal, shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos hoje aqui comentar um texto que é uma chave que muda o mundo espiritual. Uma revelação do próprio Deus para o rei Salomão. Vou te explicar já com mais detalhes desse contexto. Certamente Salomão utilizou várias vezes isso durante a sua vida, isso ficou para registro, para o povo de Deus utilizar e também serve para os nossos dias. Então abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 7,14 e eu quero ler com você esse texto. Para você que está aqui a primeira vez, inclusive já te convido a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na Palavra de Deus. E claro, te convido também a se inscrever aqui no canal. Clica no botão de se inscrever e vem com a gente. 2 Crônicas 7,14, a gente diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, esse versículo, ele é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. É uma promessa muito linda, é uma promessa muito rica. E uma promessa que foi inicialmente para o povo de Israel, mas essa é uma realidade do mundo espiritual. Talvez você vai ver algum teólogo dizendo assim, ó, olha, essa promessa é só para o Israel antigo. Particularmente eu discordo. Porque existe a contextualização, existe a aplicação histórica, sim, mas existem princípios aqui. E esses princípios, eles sim são eternos. Um outro exemplo que eu posso te passar é quando Jesus está ensinando coisas aos apóstolos, aos discípulos daquela época, 2000 anos atrás. Ele está vivendo situações daquela época, daquele contexto. A gente lê aquela história daquele tempo, aprende alguns princípios, estes sim que são eternos, tá? E trazemos para a nossa vida e aplicamos para a nossa vida. Então, 2 Crônicas 7,14 tem o seguinte contexto. Salomão foi o primeiro a erguer um templo a Deus em Israel. E o templo de Salomão, ele foi, na verdade, uma das maiores obras arquitetônicas de todos os tempos. Não só no contexto religioso, mas no contexto geral mesmo. A obra do Templo de Salomão marcou uma época, e mesmo que o templo já não exista mais, o templo originalmente já não existe mais, ele ainda é muito bem falado e muito bem situado historicamente. Para quem não sabe, quando o povo de Israel se reúne e começa ali, digamos assim, a dividir os trabalhos religiosos, as atividades religiosas, por assim dizer, isso começou na época do deserto. O povo saiu do Egito e quando caminhou pelo deserto durante 40 anos, essa estruturação começou a acontecer. Através de Moisés. Deus revela a Moisés tudo o que ele quer, como ele quer, por que ele quer. E Moisés levanta ali Arão, o seu irmão, como sumo sacerdote, debaixo da direção de Deus. E ele ergue ali no deserto um tabernáculo. Esse tabernáculo é construído de acordo com o mandamento de Deus. Deus manda, olha, tem que ser assim, desse jeito, com esse material, com esse tamanho. Você vai pegar, vai fazer isso, isso, isso. Você vai colocar assim, assim, assim. A Arca da Aliança, por exemplo. Todo esse contexto vai estar surgindo ali. E apenas na época de Salomão, ou seja, muito tempo depois, né, passa ali o deserto, Moisés morre, Josué assume, o povo entra na Terra Prometida. Tem muito tempo ainda sem rei em Israel, tem um período dos juízes, o último juiz sendo Samuel. Samuel consagra, digamos assim, o primeiro rei de Israel, que é Saul. O segundo rei é Davi. Salomão vai ser o terceiro rei. Então, depois de muitos anos, nessa época ainda, o povo não tinha um templo estendido, feito por mãos de homens. Este que era um sonho de Davi, e Deus impede Davi de erguer o templo. Deus fala assim, Davi, suas mãos elas estão cheias de sangue, você pode até preparar tudo, preparar todo o projeto arquitetônico, separar todo o investimento financeiro que vai ser feito, mas quem vai construir vai ser o seu filho. Então Salomão ele ergue esse templo, e para você ter ideia da dimensão, da proporção, tanto sobrenatural quanto natural, material mesmo nesse templo, eu quero te convidar para você ler comigo o início do capítulo. Olha só, no início do capítulo, final da construção do templo,
Salomão faz ali uma oração para dedicar a Deus o templo, tá? Isso aqui está nos textos anteriores. A gente vai ler aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. O início do capítulo, para você ver o que aconteceu quando Salomão terminou de orar e consagrar a Deus aquele templo, o primeiro templo erguido com mãos humanas para cultuar a Deus em Israel. E o versículo 1 diz assim, ó: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Imagina, meu irmão, você está num culto onde o sacerdote está literalmente ali oferecendo sacrifícios, né? Os animais, eles foram oferecidos em sacrifício a Deus, e descer fogo literalmente do céu e consumir o sacrifício que ali estava. Isso aqui já é uma coisa, é uma experiência que provavelmente nenhum de nós teve, de ver fogo sobrenaturalmente, de um modo literal, tá? O fato de ser sobrenatural não quer dizer que seja metafísico, do mundo das emoções. Não, foi uma coisa sobrenatural, porque isso não é natural, é normal descer fogo do céu. Mas literalmente, fisicamente, desce fogo do céu e consome aquele sacrifício. Mas a Bíblia fala assim, ó: a glória do Senhor encheu a casa. Olha o que está escrito agora no 2. No 2 aqui agora, você vai pirar comigo. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Gente, olha o nível de glória e de graça que aconteceu naquele momento. Deixa eu até abrir um parêntese aqui para falar com vocês sobre um termo que talvez nem todo mundo conheça, chamado Shekinah. Esse termo Shekinah, que provavelmente se você já tem uma caminhada com Cristo, uma caminhada dentro de contexto de igreja, né, um contexto cristão, você já ouviu essa palavra uma hora ou outra. Mas sei que tem muita gente chegando agora. Esse termo Shekinah é uma referência à glória de Deus. Tem até uma música que ficou conhecida há alguns anos atrás, uma música do Fernandinho, que era cantada assim: derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é a sua glória sobre nós. E algumas pessoas não entendiam. Poxa, derrama Shekinah, não conseguiremos ficar de pé. Você está dizendo o quê, Tiago? Quando cantar essa música, a gente tem que se jogar no chão na igreja, né? Todo mundo abaixa, abaixa. Não, é porque quando a Shekinah, que era a glória de Deus vindo em forma física, e essa forma era muito parecida com uma fumaça, né? Essa fumaça que enchia o tabernáculo, não estamos nem falando de templo ainda, estamos falando de tabernáculo mesmo, antes do templo. Essa glória enchia o tabernáculo, e a Bíblia fala que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha a glória de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de cair cheio do poder de Deus. E eu sei que talvez possa ter uma pessoa ou outra que tenha passado por uma experiência ruim. Quando eu digo experiência ruim, pode ser o seguinte: você pode ter passado por uma experiência de ver um pregador, uma pregadora que meio que forçava a coisa, né? Tem gente que empurra os outros para os outros caírem, só para poder dizer: o fulano caiu no poder. Eu particularmente sou um pouco reticente a isso, mas eu já vivenciei diversas situações onde as pessoas literalmente caíam sozinhas e tinham experiências. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu orei por alguém e essa pessoa caiu, eu primeiro nem sabia que isso seria possível através da minha vida. Eu tinha provavelmente o quê? Vamos pensar aqui, sexta série, eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Sexta série, tinha uns 10 anos de idade, por aí. E aí eu orei por um garoto que ele era um pouco mais novo que eu, assim, pouquinho. Então, se eu tinha 10, ele tinha 9, sabe? 9 ou 8. Era uma criança também. Uma criança, ele era uma criança. E aí nós estávamos num lugar e chegou uma família, pai, mãe e filho, né? E aí os pastores, casal de pastores, o pastor foi orar pelo pai, a pastora foi orar pela mãe, e eles me pediram para orar pela criança, pelo filho, provavelmente olhei pela proximidade da idade, né? E quando eu orei pelo garoto, eu olhei com a mão na cabeça do garoto, orando por ele. Eu tô de olho fechado também, tô aqui orando: Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vi uma coisa, fugiu da minha mão, escapou. Quando eu fui ver, o garoto caiu, eu fiquei assustado. Eu pensei, meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado? Fiquei preocupado já, né? Aquele sentimento de fiz alguma coisa de errado, que o menino desmaiou, aconteceu alguma coisa. Aí os pastores, não, fica tranquilo, já pegaram, os obreiros já cobriram ele ali e tal, oraram por ele. Depois ele levantou, ele teve uma experiência com Deus. Foi algo lindo. Então, quando a glória de Deus vem, não é obrigação a pessoa desmaiar, a pessoa cair, tá, gente? Mas pode ocorrer sim, quando a glória de Deus vem, pode ocorrer até um arrebatamento. Isso pode ser um arrebatamento de espírito. Deus te leva para outra dimensão. Pode ser, por exemplo, uma descarga emocional tão grande que você desfalece. Pode acontecer. Quando você recebe uma notícia tão forte, não tem gente que recebe uma notícia forte e desmaia? Por quê? Porque a descarga emocional foi tão grande que o corpo não suportou.
Então, às vezes, a glória de Deus vem de um modo tão grande que as emoções, elas dão um choque no corpo mesmo. Ou, como acontece, por várias razões, a pessoa sente um enfraquecer nas pernas, ela não consegue ficar de pé. E basicamente é Deus mostrando que ele quebra as nossas bases. Ele nos derruba, não para nos fazer mal, mas para nos mostrar que ele é muito mais forte, muito mais poderoso. E esse poder é a nosso favor. Esse poder é para nos transformar. Então, sempre tem, claro, episódios que podem parecer estranhos, episódios que podem ser forçação de barra, mas também tem muita bênção, muito mover de Deus. Eu vou aproveitar para ensinar uma coisa aqui. Você tem que levar para o resto da sua vida. Nunca deixe o seu coração fechado para o mover de Deus só porque você viu algo falso em algum lugar. Falso profeta sempre vai existir. Profeta verdadeiro também sempre vai existir. Falsa profecia sempre vai existir. Profecia verdadeira também sempre vai existir. Manipulador sempre vai existir. As pessoas de Deus também sempre vai existir. Revelamento, né? O pessoal costuma falar revelamento e revelação. Revelamento é o falso. Revelamento sempre vai existir. A revelação de Deus também sempre vai existir. Então, às vezes, você foi ferido por um ambiente, você foi ferido por um líder, você foi ferido por uma experiência. Eu te entendo, eu te compreendo, a gente vai tratar isso, a gente vai orar por você, mas nunca cancele o agir de Deus na sua vida só porque alguém agiu mal com você. Aí seria o equivalente, algo que acontece muito na vida de muitas pessoas, alguém que tem uma decepção amorosa muito grande, né? Vamos supor que você amava alguém, esse alguém te traiu. Aí o baque é tão grande que algumas pessoas passam simplesmente a desacreditar do amor. Mas não, o amor é falso, é tudo mentira. Na verdade, todo mundo sempre trai, todo mundo engana, todo mundo mente. Isso aí que bota, que de amor verdadeiro, é tudo uma mentira. Não. O que aconteceu foi uma experiência ruim com você. A gente lamenta, a gente fica triste. Mas você não pode deixar de viver coisas belas só porque algo ruim aconteceu com você ou com outra pessoa. Entende? Então não perca esse mover de Deus por alguma frustração, por alguma ferida, porque eu tenho certeza que Deus ainda tem muitas coisas sobrenaturais para fazer na sua vida de coração. Eu desejo que você viva isso. Eu sei que essas experiências, elas vão te trazer níveis de entendimento, níveis de compreensão da vontade de Deus, do amor de Deus, da pessoa de Deus, que vão te abençoar profundamente. Isso aconteceu aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 7. Então, versículo 2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Agora eu quero ler com vocês aqui o versículo 5. O versículo 5. Aliás, vamos seguir, né? 3, 4 e 5, né? Para vocês verem a sequência aqui. Ó. Versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Já vivi muito isso aqui, ó. Já vivi várias situações, vários momentos onde aconteceu isso aqui, ó. A glória de Deus vir tão fortemente sobre um lugar. Não precisa ser necessariamente igreja, não, tá? Pode ser no meio da rua, pode ser na casa de alguém que você se reuniu ali para orar, fazer um encontro, um grupo de comunhão. Pode ser em qualquer lugar. A glória de Deus vem, meu irmão, que você não consegue falar mais nada, a não ser adorar e exaltar o Senhor. A não ser louvar o Senhor. Entende? Você prepara ali um set de louvor que vai durar 10 minutos, dura 50. Sem forçação. Durou 50 e o pessoal, quando terminou, parecia que durou 5 minutos só. Porque a glória veio, a unção veio, o favor de Deus veio, o poder de Deus veio. Eu acho lindo. Quando, ao final de algumas ministrações, eu chamo o pessoal à frente para poder fazer uma oração específica. E quando eu falo disso, não é necessariamente o apelo para se converter. É oração mesmo para quem recebeu a ministração. Olha, vamos orar aqui agora. Quero chamar pessoas aqui à frente. E aí, às vezes, eu penso que o momento vai durar ali 5 minutos. Eu lembro de uma vez, uma igreja que eu fui ministrar, que já tinham me entregado a palavra um pouco tarde, né? Já estava próximo de terminar o culto. E aí eu preguei, não teve jeito, eu passei esse de horário, e eu falei, vamos fazer uma oração aqui só para terminar. Meu irmão, a glória de Deus veio de uma forma. A glória de Deus veio de uma forma. Passou 1h30, só a galera lá na frente, todo mundo chorando e sair catarro do nariz. Coisa de louco. Coisa de louco. Coisa de quem estava lá, viu, viveu, presenciou. Quando você não presencia essas coisas, você até pensa assim, Thiago, será que é possível acontecer isso aí mesmo? Não só é possível, como é da vontade de Deus que você experimente isso. Eu oro para que você tenha uma experiência com Deus.
tão profundo. Eu estou contando um caso aqui, um caso de vários, entende? De graças a Deus, Deus me proporcionou estar nesses ambientes, viver essas experiências. Quantas vezes, ministrando em retiro, aí termina a ministração, a gente, 10h30, vamos todo mundo dormir. Que 10h30? Meia-noite, 1h, 2h da manhã, a galera lá louca, chorando no chão, acabada, pedindo a Deus graça, arrependimento, quebrantamento, unção, dons, revelar. É uma série de graça, de mover, de unção do amor de Deus sendo derramado, que a nossa estrutura física, ela vai ser mexida, ela vai ser tocada. Entende? Claro, Deus não trabalha só nisso, mas Deus trabalha também nisso. Não sei porque eu estou falando isso aqui, acho que Deus quer falar com alguém. Versículo 4, e o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Agora o versículo 5 vai ser o último que a gente vai ler aqui, porque eu quero te dar noção do tamanho do sacrifício que foi feito. O tamanho do sacrifício que foi feito, para você entender a proporção da inauguração do templo. Olha só, versículo 5. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000 bois. Gente, quem é que tem aí 22.000 bois para me dar, para eu sacrificar para o Senhor agora? Não é para vender no açougue, não é para vender o corte, não é para vender em leilão, não é para, sabe, para tirar onda. Não, minha fazenda aqui, 22.000 para poder matar, para oferecer em sacrifício ao Senhor. Olha a proporção disso. De ovelhas, 120.000 ovelhas. São 120.000 ovelhas, 22.000 bois. Se eu fosse falar de finanças aqui, tem alguns teólogos que vão fazer o cálculo, por exemplo. Davi, na época que era vivo, Davi, ele, do seu próprio patrimônio pessoal, do seu próprio, não foi do reino não, tá, gente? O que eu vou falar aqui agora, não foi oferta do reino não. Vou falar do patrimônio pessoal de Davi, que é diferente do tesouro do governo. Davi, do patrimônio pessoal dele, ele deu uma oferta que hoje seria o equivalente a bilhões de dólares para poder financiar o templo. Então foi uma coisa assim, uma proporção completamente surreal de tudo. Glória de Deus desceu, o fogo de Deus. Não foi só um projeto arquitetônico, não foi só uma obra de governo. A graça de Deus estava ali. Então, durante o capítulo, você vai ver que teve festa durante vários dias, você vai ver que as pessoas celebraram, tal. Aí chega assim, de noite, terminou a festa, tal, Salomão está dormindo, de noite, versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão. E disse-lhe, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, olha o contexto aqui agora, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí vem o versículo 14. Se o meu povo, essa promessa aqui, ela é condicional a 4 atitudes que você precisa ter, que muda tudo. Olha só, se sua vida estiver como versículo 13, céus fechados. Tiago, minha vida está com o céu fechado. Presta atenção então, deixa eu falar com você. Tiago, gafanhotos vieram sobre a minha vida, consumiram minha terra. Essa expressão gafanhotos tem a ver com pragas que consumem plantações, tá? Precisa lembrar que a gente está num contexto aqui onde a economia é quase que 100% agropecuária. Cultivo de animais, cultivo de plantas. Então, fechou o céu, não teve chuva, não tem planta, não tem o que comer. Ah, mas tem uns animais, Thiago. Os animais vão comer o quê? Né? Se os animais morrerem, você morre de fome também. Então, fechar o céu está fechado, Thiago. Não tem chuva na minha vida. Os gafanhotos, as pragas estão consumindo a terra da minha vida. Olha só, se a peste for enviada entre meu povo, doenças, enfermidades. Tem gente que está doente no corpo, tem gente que está doente na alma, tem gente que está doente no espírito. Se você está nessa condição, você precisa aprender esses 4 passos. É como uma receita de médico aqui de Deus para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. 1, se humilhar. 2, orar. 3, buscar minha face. 4, se converter dos seus maus caminhos. E essas 4 coisas precisam estar juntas, tá bom? Você já foi no médico, que o médico te passa vários medicamentos? Aí ele fala assim, olha, esses 2 aqui você tem que tomar junto. Se você não tomar junto, vai fazer o efeito. Você tem que tomar esses 2 juntos. Pode ser uma hora, outro outra hora. Não tem que ser junto. Esses 2 juntos. Esse aqui separado, assim. Já esteve nessa situação? Esses 4 remédios da palavra de Deus aqui precisam estar juntos. Esses 4 são, primeiro, se humilhar. A expressão humilhar, não à toa, ela lembra a expressão humus.
do qual vem humano, humus, terra, início, origem. Se humilhar é reconhecer quem você é. Reconhecer que você é pó. Reconhecer sua pequenez. Reconhecer o quão falho, o quão errôneo, o quão carente da graça de Deus você é. Eu acho interessante que algumas pessoas vêm conversar comigo e quando começam a conversar é como se elas estivessem num tribunal se defendendo, sem eu falar nada. Mas a pessoa vai ali meio que passando o currículo dela. Ó, Thiago, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém. Eu não sou igual a esses políticos que estão enganando o povo. Eu não sou igual a esses traficantes aí que estão matando gente. Eu não sou igual a fulano de tal, se ficar uma Beltranda. Graças a Deus, nunca fiz nada de errado. Parece que a pessoa nunca errou na vida e não faz nada de errado. E engraçado que muitas vezes a pessoa dá essa carteirada sem eu perguntar nada, sem eu falar nada. Ela mesma está querendo se defender, entende? O inconsciente dela vazando, querendo se defender. Quando, na verdade, Deus não está interessado no teu currículo. Aprende isso aqui em nome de Jesus. Deus não está interessado no teu currículo. Não, Senhor, porque eu liderei tal ministério, não sei o quê, porque eu participei da empresa tal, porque aqui, ó, graças a Deus, eu nunca traí minha esposa, Deus está vendo? Olha como eu sou bonzinho. Eu nunca traí minha esposa. Meus filhos, nossa, eu sempre cuidei dos meus filhos. Eu nunca atrasei um pagamento de boleto na minha vida. Meu irmão, minha irmã. Você quer realmente experimentar mais de Deus? Mais de Deus mesmo? Vou abrir um negócio aqui. Vou abrir um parêntese aqui que você talvez... Estava nem programado isso aqui no devocional, mas vamos lá. Para você realmente ter experiência, quer ter experiência sobrenatural com Deus? Tiago, você falou aí do retiro, dos cultos. Você falou aí que ficou horas. A presença de Deus, a graça. Eu tô aqui com vontade de participar. Tô querendo experimentar isso da parte de Deus, Tiago. Parece que lá na minha igreja, na minha casa, no meu sei o que, na minha vida não acontece. Vou te dar o passo a passo agora. Estudei de falar isso muito em rede pública, mas você precisa chegar a Deus reconhecendo e confessando todos os seus erros. Primeiro, que Deus conhece. Agora, você confessar e reconhecer, você está colocando na mesa para Deus e dizendo assim, Senhor, eu sou isso aqui, me trata, me muda. É só isso. Chega para Deus reconhecendo suas falhas. Pede misericórdia e pede perdão. Já viu uma criança quando ela está tentando esconder algo de um adulto? E aí o adulto muitas vezes já sabe que a criança, né? Às vezes a criança, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem bobo aqui. Uma criança pegue leite em pó escondido e coma. Quem gosta de leite em pó? Aí chega em casa, o pai chegou, a mãe chegou lá, não deu tempo de guardar nada, a colher ficou ali suja de leite em pó na pia. E a boca da criança tá suja aqui, ó. A boca tá suja de leite. Só que a criança tá tão assustada que ela não percebeu, ela não viu. Aí o pai vai lá e pergunta, menino, você mexeu no leite em pó? Que eu falei, você não mexer? Não, pai, não. O pai já sabe. Ou às vezes tem câmera em casa, né? Que é muito mais comum hoje em dia. Quem tem criança normalmente bota uma câmera em casa. Então, o pai já viu de longe lá, ó, no celular. Ó. O pai já viu. O pai tava vendo de longe, no celular, de longe. O pai tava vendo lá no celular, o filho lá mexer, né? Nas coisas. Ó, o filho, não sei o que. É muito melhor o filho chegar pro pai e falar assim, pai, me desculpa, eu não aguentei. Poxa, eu resisti, passei a tarde inteira aqui resistindo, mas chegou uma hora que eu não consegui, eu comi uma colherzinha de leite em pó aí. Você pode ter certeza que o pai vai ter muito mais agradabilidade, vai ter muito mais conexão com esse filho do que o filho que tenta esconder o tempo todo. O filho que tenta esconder, o pai continua amando. O pai não deixa de amar, não. O pai não deixa de amar. Seu filho, você deixa de amar seu filho se seu filho tirar nota ruim na escola? Não. O pai não deixa de amar. Agora, o filho vai dar provas pro pai que ele não está preparado. Ele não está habilitado para outras coisas. Entende? Um filho desse. Eu dou um exemplo de uma criança. Né? Que mente ali de uma coisa irrelevante, mas que já vai mostrando o caráter. Se não mudar, vai crescer, vai ser um adulto mentiroso. Digamos que a criança cresceu, virou um adolescente mentiroso, traquino, bagunceiro. E cresceu mais ainda, virou um adulto golpista. O pai vai confiar a empresa da família, os negócios da família, os segredos para essa criança, para esse jovem, para esse adulto. Eu lembro até um dia desse aqui, curioso, lembrei agora. Estava comprando pão
na esquina, e aí um certo senhor, ele tava bastante chateado lá, né? E eu fiquei só ouvindo a conversa, porque eu tava esperando na fila para poder comprar meu pão. E aí, na verdade, qual foi a questão? O idoso, ele falou o seguinte, ele tava com a nota de 100, comprar pão, né? O cara falou assim, poxa, agora eu não tenho troco, você vai ter que esperar aí e tal. Ele ficou esperando, falando, olha, porque eu tô sem Pix, que eu tirei todo o meu dinheiro da conta, porque na verdade minha filha me deu um golpe. Ele começou a falar os detalhes, e falando, poxa, eu tratei, eu cuidei dela. E ele começou, na verdade, não só a explicar, porque não tinha dinheiro pequeno na mão, né, para poder comprar pão, mas começou a meio que desabafar mesmo. Cuidei dela a vida toda, tal. E ela é uma moça linda, inteligente. Mas infelizmente ela usa a inteligência dela pro mal. Aí até eu sobrei. Ela me passou a perna. Tô respondendo na justiça aí e tal, porque usou meu nome, Pereira Parado, pegou todo o dinheiro da minha conta, da minha aposentadoria, fugiu no mundo, sumiu no mundo, e aí tô eu aqui. Eu fiquei pensando naquilo, rapaz, olha que situação. Com certeza aquele pai, ele ama a filha. Ele ama a filha, ele não vai deixar de amar nunca. Mas não confia mais, entendeu? Não tem condição. A filha não mostrou estrutura moral para poder lidar com algumas coisas. Então, quando você chegar para Deus, entenda uma coisa, Deus já sabe de tudo de errado que você faz. Não queira chegar diante de Deus com seu currículo. Oh, meu Deus, que eu sou bom, que eu sou isso. Olha a oferta, olha o dízimo que eu dei. Olha o dízimo que eu... Olha os irmãos que eu sustentei, que eu ajudei, falando de tal, ajudei o Senhor. Esse mês, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, chega diante de Deus reconhecendo suas fraquezas. Aí, segundo passo, orar. Oração nem vou falar muito aqui, pra gente encerrar o devocional logo. Orar você já sabe o que é. A gente precisa ter uma vida de oração constante. É impossível ser um cristão saudável sem vida de oração. Impossível, impossível. Esqueça, não tem negociação. Não tem compensação. Não, Tiago, mas será que se esse mês aqui eu der o dízimo dobrado, Deus não vai recompensar? Esqueça isso. Oração é sine qua non. Você consegue compensar, por exemplo, falta de respiração? Pare de respirar e tente compensar. Não, Tiago, vou parar de respirar, mas eu vou me alimentar melhor. Você vai morrer, pô. Vai morrer. Você precisa da respiração. Entende? Então é algo inegociável. Oração é algo inegociável. Humilhação, se humilhar, orar. Terceira coisa, buscar a minha face. Ter um interesse genuíno pela presença de Deus. Ter uma busca que não é algo aleatório, não é algo pontual, é algo diário. Eu quero mais de Deus, 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 eu quero fome, estou com fome de Deus, estou com sede de Deus, eu quero mais de Deus. E aqui eu abro meu coração, porque eu vou ministrar em vários lugares para a glória do eterno Deus. E fico muito feliz, né, em cada lugar que eu vou. E tem alguns lugares que eu percebo que o pessoal se preparou para um evento. Você está preocupado com o evento, com as luzes, com a apresentação, a câmera, ver se está saindo tudo bonitinho e tal. Mas o coração não está em Deus. Esse é o pior lugar. Porque está tudo bonito, mas Deus não está centralizado. A pessoa não está buscando a face de Deus. Né? Às vezes a equipe, o ministério todo está envolvido naquela preparação, naquela festa, é um desgaste emocional. O nego orou, o nego jejuou, o nego fez intercessão, fez campanha, marchou, deu 7 voltas, pisou no sal, bebeu água ungida, não sei o que. Então para aqueles 2 cultos ali tem uma festa bonita. Mas será que o interesse genuíno é na face de Deus ou em algo bonito que foi feito para agradar os homens? Entende? Aí a gente tem que gastar um tempinho ali, ó, trazendo uma orientação, uma conscientização. Você que está trabalhando, está focado e tal, exceto fulano e ciclano, senta um pouquinho agora, vem ouvir a palavra que Deus quer falar com você. Porque é muito perigoso nós estarmos próximos de um lugar de culto, mas com o coração distante de Deus. Entende? Então você precisa se humilhar, orar, buscar a face de Deus e a quarta coisa, se converter dos seus maus caminhos. Aqui é a parte final da autenticação. Eu tenho, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu sempre coloco a chamada autenticação de 2 fatores, né? É uma segurança a mais, assim, nada é 100% na rede social, né? Você pode sofrer golpes ou invasões, enfim. Famosos sofrem. Neymar, por exemplo, já perdeu a conta dele do Twitter uma vez, imagine nós, réis mortais.
Mas a autenticação de 2 fatores é a seguinte. Você tem ali, por exemplo, no Instagram, login e senha. Você bota o login, bota a senha. E a autenticação de 2 fatores, ela pode ser feita por um outro aplicativo, que vai te dar um código temporário que você tem que usar ali para entrar na sua conta naquele momento. Então, se alguém hoje, Thiago, descobrir sua senha, eu vou entrar na sua rede social, você não consegue. Porque se alguém entrar na minha rede social, tentar entrar, colocar a senha certa em outro lugar, vai aparecer um código de poucos segundos, aonde eu tô, que só eu sei, que eu tenho que falar para a pessoa entrar. Entendeu? Então, essa é a autenticação final. Essa parte aqui agora, de se converter dos seus maus caminhos, é a autenticação final para você derramar o seu coração diante de Deus. É a prova de que você não é apenas um discurso. É a prova de que a sua fé não é da boca para fora. É a prova aqui de que você quer de verdade. O apóstolo Tiago vai dizer assim, ó, você tem fé? Mostre-me a sua fé através das suas obras. O se converter dos seus maus caminhos é ter uma mudança de atitude. Entende? Não é só uma campanha temporária da igreja, um círculo de oração. Não, Tiago, essa semana aqui, porque eu falei para Deus que eu vou fazer um devocional aí, porque eu estou realmente numa fase da minha vida que eu estou precisando. Querido, fé não é fase. Relacionamento com Deus não é fase. Deus não é um namorinho. Deus não quer ficar com você. Deus não quer ter um lance com você. Ele quer ter uma aliança eterna. Entende? Aí o pessoal fala assim, sabe por que uma aliança é redonda? Porque o dedo é redondo. Mas sabe por que uma aliança é interessante, que a aliança é um círculo? Que no círculo completo a gente não consegue saber nem o início nem o fim, né? Aliança completa ali você não tem nem o início nem o fim. É algo eterno. Aliança é para ser eterna. Entende? E o Senhor nos chama para isso. E o próprio Deus está dando aqui, ó, os 4 remedinhos de quem quer. Eu dei 4 aqui, só 3 apareceram na tela. Jesus, os 4 remedinhos aqui que Deus coloca para o seu povo. Você receba isso nesse dia ou hoje, no seu coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Terminar aqui agora, ó. Terminar aqui, ó. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Tem gente que se garante só nisso aqui. Não, Tiago, porque eu sou o povo de Deus. Que a minha mãe sempre orou por mim, que eu tenho promessa desde o ventre. Era para ser morto no ventre. Eu tenho promessa desde o ventre. Meu irmão, você pode ter 1 milhão de promessas. Se você não se posicionar diante de Deus, a coisa não acontece. Ter promessa é muito fácil, todo mundo tem promessa. Eu não conheço uma pessoa que não tem promessa. Eu não conheço. E te desafio a me mostrar. Uma pessoa que não tem promessa. Não, porque eu tenho promessa. Se você não se posicionar, a promessa não rompe. O que é promessa? É potencial. O que é promessa? É semente. O que é promessa? É uma riqueza dentro de um cofre. Como é que você vai abrir o cofre para usar riqueza? Entende? Você precisa se posicionar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que tem promessa, se o meu povo que me ama, se o meu povo que gosta de mim, se o meu povo que fala assim, não, Jesus em primeiro lugar, hashtag Jesus, coraçãozinho para Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter aos nossos caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa expressão, sarar a terra, ela vai falar não só de cura em níveis de enfermidade, mas sarar a terra no sentido agronômico mesmo, né? De sarar a terra no sentido de tudo que você plantar, você vai colher, vai prosperar, os seus animais vão crescer, vão ser saudáveis. Afinal de contas, está lidando aqui com a economia, que é basicamente agropecuária. Então Deus está dizendo o seguinte, vou resolver seu problema. Tudo vai se encaixar quando você estiver aqui, ó. Quando você se humilhar, orar, buscar minha face, se converter aos seus maus caminhos, você vai estar no centro da minha vontade. E no centro da minha vontade, não tem erro. Você está no centro da vontade de Deus, não tem erro. As coisas se encaixam na sua vida. Você quer receber isso aqui, você quer viver isso aqui mesmo? Pega essa palavra. Vamos fazer o seguinte. Vou pedir permissão a Deus para fazer um desafio a você que está aqui no devocional. Deixa eu fechar agora. Pedir permissão a Deus o seguinte. Que você faça um teste com essa palavra. Tá? Estou pedindo a Deus aqui agora. A gente vai orar daqui a pouco. Estou pedindo aqui a Deus agora. Para que você que está aí do outro lado da tela, recebendo essa palavra, faça um teste com ela. Experimente. Você ficou assim, tal, Thiago, não sei, tal, estou duvidando, não sei se eu vou, se não... Faça um teste. 7 dias, 14 dias, sei lá. Faz um teste. E depois me diga o que Deus não fez na sua vida. Agora, quando Deus responder, isso vai requerer um posicionamento da sua parte. Se você for fiel
e corajoso para fazer um teste com Deus, ele vai responder. Se Deus responder, você vai ter que responder essa resposta de Deus. Eita, aí coisas lindas vão acontecer. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Antes de orar e fechar esse devocional, quero convidar você primeiro para deixar um like nesse vídeo. Bendito like, é muito necessário. Segundo, você que é novo por aqui, se inscreve no canal e esteja conosco segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E mais, vem para o nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp, ele é para que a gente mande 10 minutinhos antes o link do devocional e durante o dia as anotações dos devocionais. Teve uma série de números que eu tirei do grupo do devocional há dias atrás, gente, que eram números de bots, né? Números falsos. Mas aí, sem querer, eu tirei algumas 2 ou 3 pessoas que são pessoas reais. Peço perdão a estes, tá? Mas se você foi tirado do grupo sem querer, me chama no direct do Instagram, @tbatista8. Me chama lá no direct do Instagram, que, perdão mais uma vez, fiz isso, mas sem querer, eu vou te colocar de novo no grupo e aí esse problema vai ter sido sanado, tá bom? Talvez, muitas vezes, quando o administrador tira do grupo, você não consegue mais acessar o grupo nem clicando no link. Então, se isso aconteceu contigo, me chama que a gente resolve essa questão. Tá bom, gente? Vamos orar? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa direção. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito toque em cada coração que ouviu essa ministração. Que o Senhor possa despertar os teus filhos, possa nos trazer, Deus, para um lugar de intimidade, de experiência contigo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, estende a tua graça sobre nós, Senhor. Eu quero te pedir para que através desse devocional flua salvação, flua transformação, flua intimidade, flua discernimento, flua a sua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe muito a todos. Um excelente dia, uma excelente semana. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E claro, você sabe, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.